como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área, aqui é Amanda Costa. Alberto Reutemann, que alegria! Trio completo aqui. Mais uma vez, estamos conseguindo, hein? Estamos conseguindo. 2 semanas Anderson Bars aqui com vocês. Muito bem, estamos aqui juntos pra dar sequência à temporada Hype ou Tendência. Esse que é o último episódio, a gente encerra hoje essa temporada de bate-papo super legal sobre temas, sobre buzzwords aí que apareceram no nosso mercado, e a gente ficou discutindo se era hype ou se era tendência. E pra encerrar essa conversa, nós vamos falar dela, a síndrome de burnout. Como é que fala mesmo? Burnout? Você falou? Burnout. É diferente? Burnout. Burnout. Burnout? Burnout. Burnout. Vamos lá? Bora! Roda a vinheta. Vai! A pronúncia é meio complexa de acertar. É. Mas a síndrome é fácil de entender. Síndrome de burnout. Síndrome de burnout. Síndrome de burnout. Tá aparecendo na tela aí, viu? Se você estiver assistindo o vídeo do podcast, seja qual for a mídia, tá aparecendo aí, o editor tá colocando bonitinho pra você. Mas é isso aí, eu coloquei no Google Tradutor pra ouvir. Síndrome de burnout. Que é diferente, é o inverso da famosa síndrome de burnout. Ou seja, burnout é a falta de demandas, ou seja, o tédio no trabalho. Pelo amor de Deus, tem isso, meninos, nas organizações? Olha, Muito? posso começar? Começa, Andy. Eu acho que isso sempre existiu. E isso sempre existirá. E eu vou defender aqui o meu ponto a respeito disso. Pode ser a melhor organização do mundo. Mas a partir do momento que eu tenho um líder despreparado, porque isso é menos sobre a organização e é mais sobre a liderança. Mas a liderança da organização fala muito sobre ela, né? Afinal, alguém escolheu aquele líder pra estar lá. Com certeza, né? Aí é aquela tal história que se a gente for voltar na causa raiz, a gente sempre vai achar aí alguma responsabilidade. Mas o ponto, antes do Alberto começar, é o seguinte: sempre existiu, sempre vai existir pessoa hiperqualificada e superaproveitada, pessoa subaproveitada, pessoa com muita demanda enquanto outra tem baixíssima demanda, pessoas sem a devida oportunidade, pessoas que não são desafiadas. A gente sempre vai ter espaço pro tédio dentro das organizações, viu? Você sabe que eu trabalhava num banco, né? E era muito comum, as áreas eram enormes. E tinha sempre alguém que estava subutilizado. E tinha um rapaz, que é meu amigo até hoje, eu não vou falar o nome dele, né? Ele era subutilizado? Ele era subutilizado. Ele dormia na estação de trabalho. Ele sentava, aí ele ficava no computador, na frente assim, aí ele fazia essa posição e ficava dormindo. Um dia chegou o chefe, que também é amigo nosso, já foi entrevistado aqui inclusive, e aí falou: ô fulano, o que está acontecendo? Ele acordou, mas ele acordou com uma elegância que não mostrou um susto. Ele acordou e falou: pois não, chefe. Eu falei: você está dormindo, fulano? Eu falei: não, eu estou concentrado. Eu estou me concentrando. Estou vendo aqui, né? Estou vendo. De maneira concentrada o fundo das minhas pálpebras. Ele estava bem concentrado, quase num estado, né, de nirvana ali. E era alguém que padecia de síndrome de burnout. Você acha que ele sofria? Eu acho que Porque não. a síndrome Acho que de não. burnout ela É quando a pessoa caracterizada sofre. pelo sofrimento. Então, assim como no burnout há um sofrimento porque a pessoa não está dando conta daquele excesso de demandas, em burnout, que aliás foi um termo cunhado por dois filósofos suíços lá em 2007, há um sofrimento da pessoa. Né? Então ela se sente diminuída, ela pode entrar em depressão, então uma série de doenças mentais podem suceder a esse sentimento. Então esse seu amigo não parecia estar... Parecia estar confortável. Não, ele estava confortável, mas eu acho que tem uma questão então, porque eu tô me lembrando de um episódio que nós gravamos sobre o quiet quitting. Lembra que você vai se demitindo aos poucos, mas tem o quiet firing, que é o chefe começa a demitir o funcionário aos poucos. Então, se é para usar buzzword nesse episódio, né, o quiet firing pode desencadear uma síndrome de burnout. Sim, porque muitas vezes pode ser que a pessoa deseje realizar alguma atividade. E não consegue. Mas é porque ela não é demandada. O chefe boicota. Ela não é demandada. Perfeito. E isso é surreal, porque eu fico pensando na contradição. Se você tem alguém na sua equipe, teoricamente você deveria ter um trabalho para essa pessoa. Agora. Mas daí você não direciona trabalho para essa pessoa. O que você está querendo então? Vocês já se sentiram subaproveitados? Muitas vezes.
eu já me senti subaproveitado. É horrível. E o que eu fiz nas organizações nas quais eu me senti subaproveitado? Deu tchau. Cai fora. Cai Mas fora. acho que Eu antes disso assim, você caça trabalho, né? Você tenta. com Você certeza. fala com o chefe, com os amigos, mas às Com vezes é mais certeza. forte que você, né? Não, eu trabalhei numa organização em que eu era muito subaproveitado, eu tentava caçar, tentava achar coisas, aí eu fui percebendo que não só eu não tinha espaço, mas a área que eu trabalhava também não tinha espaço. E aí tinha uma celeuma nessa área na qual eu atuei, a gente ter que ficar fazendo muito barulho e volume pra dizer que a gente tava fazendo alguma coisa. Só espuma. Só espuma, a gente não tava fazendo nada. Que horror! E aí eu falava com a chefe que eu tinha na época a respeito disso, e aí ela A falava... famosa chefe do... É essa. É aquela de todas as histórias. É a mesma. É a mesma. Obrigada, ex-chefe do Andy. bom, Você viu, gera bom. muito conteúdo aqui no nosso podcast. Muito, mas foi de um trauma absurdo. Mas você E sabe aí que... você falava pra ela? Falava. Falava o quê? Mas Pô, a gente tá só fazendo barulho aqui. falava. E ela? aí se chateava pra caramba, porque talvez, sei lá, não percebesse direito o ambiente, não conseguisse fazer devida leitura, não soubesse como gerar valor. Não, é assim mesmo, aqui a gente tem que aparecer, né? Eu acho que tem dois culpados. Eu não acho que é uma tendência. Eu acho que sempre existiu. Acho que sempre existiu, mas não sei se é uma tendência para o futuro. Porque no episódio passado, por exemplo, a gente estava falando do job hopping, né? Então, as pessoas que estão insatisfeitas e não se demoram muito nesse cenário de insatisfação. Então, eu acho que pode acontecer muito síndrome de burnout, só que a pessoa cai fora rápido. Acho. Pelo menos essa nova geração. Não vai ficar sofrendo, Não fica né? se demorando É naquele isso. sofrimento. Agora, acho que a pessoa tem responsabilidade, porque ela precisa levantar a mão e falar assim, olha aqui, eu tô subutilizado aqui na minha cadeira, me traz mais desafio, e tem a responsabilidade do líder também que não tá enxergando isso. Eu concordo. Então, acho que é uma responsabilidade compartilhada. Mas você sabe que eu acho que se eu tivesse que apostar uma ficha, a maior parte das síndromes de burnout, eu apostaria que são motivadas pelo fato de você ter gestores que são hiperconcentradores de atividade, que poderiam delegar, que poderiam... Delegar não é fácil. que poderiam equilibrar mais atividades, mas eu acho que invariavelmente muitos gestores que são hiperconcentradores, gostam de fazer tudo, aparecer mais do que o próprio funcionário, matam aos poucos os seus funcionários. Agora, essa síndrome, acho que é importante destacar, é uma doença, certo? Ela ainda não é caracterizada como uma doença, assim como é burnout, né? Tem afastamento. Mas ela é um conjunto de características. Então, assim, aquele profissional que está entediado, que está desmotivado, sintoma, Amanda? que é subutilizado. Então, a gente fala muito nos sintomas da pessoa criar uma certa apatia até. De tão desanimada ela que ela apaga. fica, ela apaga. É uma boa Tristeza. palavra. É um estado geral de tristeza, de desânimo, de não acreditar no próprio potencial, porque se a pessoa não é demandada, ela passa a achar que ela não é capaz de desenvolver as atividades, né? Então, eu acho que você usou um termo bem adequado, Andy. Acho que o profissional vai apagando na função. Pode ser uma pré-depressão, inclusive, né? Que você diz Pode tanto, gerar depressão. Né? Então é muito sério, né? A gente vai ter que Ou falar seja, mais só sobre é isso, o né? burnout a partir do momento que a pessoa tá sofrendo com esse negócio. Se ela tiver naquela coisa... Ufa, ó, que legal. Tô quietinha aqui, Tá boca quentinho, levando, tá que legal. gostoso. Vou deixar o Excelzinho aberto aqui, só no Alt Tab, hein? Vocês já viram essa função do Alt Tab? Aqui, ó, põe uma planilha, né? Você já deixa uma planilha aberta, você tá aqui montando suas férias, seus roteiros, sua coisa Eu acho isso Aí se alguém passa acho isso por uma trás, ó, realidade. Alt Tab, plá, Excelzão na tela. Eu acho que a maior parte das pessoas trabalha tanto que eu acho isso uma coisa tão desconectada com a realidade. Isso gera outro episódio, viu, Sério, Amanda? eu acho desconectado. Eu acho que a maior parte das pessoas entrega muito, trabalha muito, e a maior parte tá até sobrecarregada de trabalho. Então, esses que ficam aí folgadões, folgadonas, ali na sua zona de conforto, com pouca atividade, será? É o entrincheiramento, Amanda. É aquela pessoa que ela não faz o máximo, né, pra conseguir progredir na carreira. Eu já falei de entrincheiramento aqui nos nossos Não, episódios. mas fala de Vale a novo, pena fala falar de de novo. É, porque essa palavra entrincheiramento, ela vem lá da Primeira Guerra Mundial, né, que foi uma guerra de trincheiras. E aí o que acontece? Na época da Primeira Guerra Mundial era muito comum que um soldado que não quisesse ir pro fronte
meio que se lameava todo, né? Se sujava todo. E quando o pelotão dele marchava em direção à batalha, ele dava um jeito de encostar no barranco da trincheira. Não é possível. E ficar ali disfarçado, de maneira mimetizado. Exato, de maneira que todo mundo passasse por ele. Ele tava ali camuflado na trincheira. Do próprio exército dele. Exato. E aí o pelotão dele ia pra batalha e ele ficava lá. Uma múmia. Toda, né, camuflada, lameada na parede da trincheira. Um camaleão, exato. Aí o pelotão dele ia pra batalha, levava tiro, morria gente, ia 100, voltava a 5. No que voltava os 5, e os 5 passando ali, né, de novo dentro da trincheira, aí ele saía... Né? Ufa, que batalha dura essa foi. Tava todo enlameado. Exato. Então, tem um nome também pra isso, né? Que é como? Folgado, né? Não é? Aí... Olha, ainda tem muita gente assim hoje, acontece? Viu? Eu vou te falar. O engajado da organização é aquela pessoa que dá o máximo pra fazer o negócio acontecer. O entrincheirado, diferente. Ele faz o mínimo pra se manter na sua posição. Mas faz bem marketing. Mas não necessariamente, ele faz o mínimo para se manter na cadeira. Qual é o mínimo que eu preciso fazer para não ser cogitado como alguém que vai sair da organização? Ou seja, ele tá lá exclusivamente por conta do salário, ele não tá lá porque ele vê um propósito, porque ele vê algo de importante na função que ele desempenha, né? É só um trabalho. E aí no final das contas é aquela tal história, né? Uma pessoa engajada tem um vínculo emocional com a organização. Acredita no propósito, acredita no valor daquilo que faz, se realiza. O entrincheirado tem um vínculo que é meramente instrumental. Ponto. Diga-me como me pagas, te direi como me comportarei, e é isso. Mas você sabe que tem umas anomalias no mundo corporativo, né? Eu posso contar várias histórias aqui, mas uma delas que eu me lembro, que era bem interessante, tinha uma pessoa que sofria, então, de síndrome de burnout e acabava ficando no tédio. Você conheceu? Eu conheci, inclusive apareceu... Chama? Eu não vou falar o nome, né? Vocês tentam... Eles adoram fazer isso, né? Mas você sabe o que essa pessoa fez? Ela trabalhou com você onde? Não posso falar, mas ela arrumou um outro emprego. Como assim? Porque assim, ela trabalhava, ela arrumou um segundo emprego, né? Então ela trabalhava lá na estação de trabalho, mas o chefe não passava nada pra ela. Então o que ela fazia? Ela fazia tradução de textos. Então mandavam um job pra ela ficava com a tela do computador, fazia tradução de texto. Mas no final das contas estava trabalhando pra outra empresa. Todo mundo que passava achava que ela estava super concentrada, mas no fundo ela estava trabalhando para outra empresa. Então ela ganhava 2 salários. Foi um jeito que ela falou, ok, vocês querem me deixar de escanteio? Eu vou produzir, mas vou produzir para mim. Em vez de entrar na depressão, ela arrumou outro jeito de produzir. Agora, a gente está falando aqui, obviamente, de produtividade, né? E muitos dos que estão nos assistindo, dos que estão nos ouvindo, trabalham nos setores de gestão de pessoas, de recursos humanos, são líderes, né? Falamos junto aqui. Como é que a gente faz, então, para estimular a produtividade das pessoas de um jeito bacana? Eu acho que a primeira coisa é observar, né, Andy? Eu sei que você vai trazer dicas, mas a gestora precisa estar atento ao que está acontecendo, procurar um equilíbrio, enxergar se de repente aquele profissional está fazendo as coisas muito rápido, está fazendo com qualidade, está ficando com muito tempo ocioso, e o líder não pode ter medo de liderar, né? Eu acho que faz parte do líder tentar encaixar dentro do dia do funcionário atividades que são recorrentes, atividades que são desafiadoras, mas ter aquela sensação de equilíbrio, porque senão vira burnout também, né? Então o grande desafio do líder é observar, escutar, perguntar. E acho que tem essa solução sob o ponto de vista da organização, que é ter líderes preparados para saber avaliar, demandar e delegar. E do ponto de vista da pessoa, nossa, estou subaproveitado. Essa pessoa tem que se posicionar, porque as pessoas muitas vezes não se posicionam a respeito desse tema, acredito eu, e aqui eu estou inferindo algo, sob aquela perspectiva. Nossa, mas eu vou falar que eu estou sendo subaproveitado ou que eu estou sem trabalho? Vai que... Vão me mandar embora, porque vão ver que eu não sou essencial para essa organização. Ou vão me atolar de trabalho, seja lá qual for o motivo. Mas se a pessoa está sofrendo, parte do pressuposto que ela queira resolver a situação, né? A verdade sempre vai bem, né? Acho que vai. Funciona. Não estou sendo bem aproveitado. Eu já tive funcionários em times que já tive, que já me levantaram a mão falando, você não está me aproveitando com o máximo do talento que eu posso. Isso foi um chute no estômago que eu falei, caraca, jura mesmo? E o que você fez?
parei pra conversar. Nossa, então vamos reorganizar um pouco as coisas? Né? Talvez realmente não estivesse vendo ou priorizando isso de maneira adequada. Mas eu E fico foi com ótimo. raiva. Eu fico com raiva quando tem De aquele... quem? Aqueles colaboradores que muitas vezes estão sem fazer nada e não falam. Fico esperando. Daqui a pouco me mandam alguma coisa, enquanto isso eu vou utilizando o meu... Tô recebendo meu dinheiro mesmo aqui. Eu acho que é uma puta falta de ética. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Colaborador que às vezes se acostuma no burnout... que não é que burnout... Não é isso, né? Não é isso, né, Alberto? Isso. Mas aquele que fica lá numa boa, eu acho que isso devia ser demissão por justa causa, sabe? É desídia. Desídia. Isso é desídia. Você tá jogando baixo, cara. Você tá sem fazer nada e não fala nada. Eu que percebo que você tá sem fazer nada. Lembra do lance do entrincheiramento? Esse é um exemplo desse comportamento. E aí, de quem é a culpa do entrincheiramento? Da organização? Do funcionário? Temos aí pauta para mais um episódio. O burnout, ele é mais caracterizado pela falta de estímulo da empresa para aquele funcionário, para aquele colaborador. Então, a gente precisa ficar de olho e dar os estímulos corretos para que aquela pessoa possa desenvolver suas atividades, possa se desenvolver. Então, assim, acho que a liderança precisa ficar de olho, porque tem um papel muito importante para olhar seus talentos ali internos, né? Eu também acho. Com certeza. Líder observador, né? E aí, gente, é aquela tal história, né? Bom combinado não sai caro para absolutamente ninguém. Né? Então, se a gente for capaz de provocar as pessoas para falar a respeito, sabe, dessa temática, né? E vamos conversar abertamente. Como é que você tá? Como é que estão as demandas? A coisa está fluindo, a coisa não está fluindo, o que está dando certo, o que não está dando certo? Isso já resolve muita coisa. Também acho. Então, uma dica final, vai, pro líder. O Alberto já falou com a liderança, mas só para deixar uma última diquinha final. Líder, sabe o momento de você fazer isso? Naquelas suas reuniões periódicas individuais que você tem com as pessoas. Ah, você não tem? Rituais. Temos um problema. Começa essa semana. É isso. Nós, líderes, precisamos de rituais. Isso. Nós precisamos de agendas individuais. É nesse momento que a gente tem a oportunidade de olhar, avaliar o que está sendo feito, como a pessoa está se sentindo, como é que está a divisão, como é que estão as prioridades. Então, líder, fica a dica. Manter uma abertura, né? Manter um canal de conversa aberto, tentar criar sempre um clima de trabalho bom, agradável, onde as pessoas possam ser quem elas são, onde as pessoas não tenham medo de trocar informações, de falar sobre os seus sentimentos com relação às suas atividades. Então, promover esse clima gostoso, sincerão de trabalho, acho que vai evitar que as pessoas tenham burnout aí na sua organização. Acabou, meninos? Acabou. Bom tema, hein? Bom A tema. gente vem numa sequência de episódios mais soft, né? Não tá tendo tiro, porrada, bomba. Porque você não viu o episódio sobre semana de 4 dias. Verdade. Volta lá pra você ver. Rojão no olho, né? Essa deu, Foi tiro, porrada e bomba. Foi ótimo. Foi bem quente. Eu queria tanto ter participado dessa discussão, se soubesse. Próxima temporada, você Qual vai que é a ver. sua opinião sobre a semana de 4 dias? Que acho que é uma falácia. Ah, meu Deus! Mais vendo? um que ia bater em mim. Tchau. Deixa eu ir embora. Beijo, até semana que vem. Tchau. Segue a gente nas redes sociais. Aproveita, ativa o sininho aí do YouTube pra receber as nossas notificações. Quer ouvir porque eu acho que é uma falácia? Não. Não? Tchau. 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 Tchau, tchau.